caras me chamaram pra jogar bola, mas não vou não. Os caras estão dividindo o time aí já, ó. 4 pra cá, 5 pra lá. Olha o zona aí, ó. É ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. Tá no maior neurótico pra me pegar, ó. Os caras passam aqui cortando de giro na frente deles. Quem disse que eles foram na bota? Mas eu falei, a próxima vez é só uma pra baixo e tchau, vai passar mal. Olha a carinha deles de branco. Quer dizer que tu caísse no charcataque do bigode, foi? Aí a tua terceira queda é hoje, velho, de tornozeleira. Aí tá querendo pedir música. Diga qual é a sua música lá. Menor revoltado, artigo 33. O Alvará cantou, pra favela eu votei. Seguindo minha conduta, dominando o estado. Não nasci pra trabalhar, nasci pra dar trabalho. Artigo 33. Foi dar pinote do raio. Já saiu do visual aqui, coronel. Já saiu do visual. Pra onde ela vai, Martins? Macho!